gentileza. Só mandar um joinha aí, um ok, só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Quem tiver meu WhatsApp, pode comentar também. Ok, perfeito. Então, pessoal, antes de a gente começar, a gente sempre faz aquele agradecimento, né? Realmente, de fato, temos que agradecer vocês referente a essa participação. A gente sabe o quanto que é difícil parar qualquer tempo nosso, principalmente para poder ouvir outra pessoa. Tenho certeza que o assunto é de interesse de todos. Quem não quer falar sobre gestão, eu estou vendo aqui que teve uma pessoa que está dizendo que não está conseguindo escutar. Eu vou só colocar aqui no chat, tá? Para ela poder reiniciar ou ver o volume dela. Por favor. Emanuel. Beleza. Eu estou me escutando aqui também, que eu estou também conectado através de um celular. Mas fica aí a dica. Se também começar a travar, tá, pessoal? Vocês levantem a mão, me chamem aqui no chat para que eu possa estar vendo algo sobre a internet. Bom, quem me conhece sabe que eu faço parte da Atual Sistemas já há um bom tempo. Eu me chamo Fabiano Brito e não sou palestrante, não sou professor também, eu sou meramente um vendedor dentro da empresa, mas são quase 20 anos trabalhando nessa função e sempre o meu diferencial na área de vendas foi porque eu sempre quis mostrar para o cliente o porquê daquilo. Por que você está usando isso? Para que isso serve? Então, não simplesmente vender um produto por vender. Vender era muito fácil, né? Sempre foi muito fácil vender o sistema. Porém, fazer com que o cliente entendesse por que ele precisa daquilo e, o mais importante, ele passar a utilizar, sempre foi algo que me fascina, tá? Então, toda a apresentação vai ser baseada sobre isso, sobre o porquê você deve utilizar essas 3 ferramentas para transformar a sua empresa mais lucrativa, tá bom? Então, meus amigos, eu vou estar acelerando aqui, porque nós temos pouco tempo para falar de muitos assuntos, tá bom? Eu não vou estar enxergando mais vocês por aqui. É um detalhe que eu não tinha parado para pensar. Eu tenho meu amigo Edson, não sei se ele vai ficar até o final da aula aí, eu vi que ele está presente, mas se ele ficar e puder, às vezes, me dar um toque, né? Me chamar, principalmente no WhatsApp, qualquer coisa eu dou uma parada aqui e vejo o que possa estar acontecendo. Mas vamos torcer que dê tudo certo. Vamos lá, pessoal. Acho que todos aqui fazem parte da Atual Sistemas. Atual Sistemas, vírgula, né? Nós mudamos no ano passado, final do ano passado, para Atual Soluções. Então, quem é cliente há mais tempo sabe que nós éramos Atual Sistemas, hoje é Atual Soluções. Por que isso? Porque a Atual ela não oferta só mais os produtos GRP, produto para emissão de nota, produto para controle de caixa, controle de estoque, isso a gente chama de produtos GRP. Tá? Hoje nós fazemos diferente, nós temos um software, mas temos todo um ecossistema de diversos produtos diferentes para poder ofertar para vocês. Então nós temos conciliação de cartão de crédito. O que é isso? Você faz venda no cartão, você faz venda no Pix e não sabe se aquela venda caiu na conta ou se as taxas estão correspondentes, nós conseguimos fazer essa transformação. E em menos de 1 segundo você já sabe tudo que foi passado no banco, se as taxas foram conferidas ou não. Então, processo rápido. Nós temos TEF, que é Transação Eletrônica de Fundos. Então, isso a partir do ano que vem, em muitos estados vai se tornar obrigatório. Quem é de Minas aí, se prepara. Você vai ter que botar um aparelhinho chamado PINPAD, vai ter que botar o TEF para rodar dentro dele, mas não se desespere que é muito bom o TEF para o comércio em maneira geral, porque você às vezes passa o cartão de crédito, mas não sabe se aquele valor
que foi passado realmente foi o valor da venda, porque você tem um POS e tem o seu checkout. Pode acontecer na hora do checkout passar R$ 100 e depois você está passando menos de R$ 100 no POS. Passei R$ 100, mas na hora não percebeu que botou um zero a menos, passou a 10. Então, o POS, que é uma maquininha do cartão, pode estar passando menos do que o checkout. E aí, R$ 90 de prejuízo vão-se embora. O TEF evita isso. O TEF é uma função que vai ser do governo, né? Que ele quer fiscalizar de uma forma mais prática o cartão de crédito, mas ao mesmo tempo vai te ajudar em muitas instâncias também, tá bom? E com isso tem muitas outras áreas, consultorias, a parte de disparo de WhatsApp, você pode disparar campanhas de WhatsApp pela nossa ferramenta, nós estamos trazendo diversas soluções diferentes, tá bom? Bom, gente, atual, só para conhecer, assim, muita gente às vezes é cliente há muito tempo, mas não sabe a história, né? A atual começou com o sistema de fábrica. Então, do sistema de fábrica, nós evoluímos para o comércio. E do comércio, nós expandimos. Hoje não temos tantas fábricas, temos muito mais comércios e nós temos sistemas em diferentes segmentos. Materiais de construção, supermercados, autopeças, lojas de roupas, agronegócios, móveis elétricos. Então, eu considero hoje que nós estamos em todos os segmentos possíveis, atendendo tanto na construção de uma gestão melhor dos produtos, como também na construção de uma gestão melhor referente a serviços, né? Então, a gestão é o princípio de tudo. Por isso que a gente botou hoje a logo como atual Soluções de Gestão, como algo que nós praticamos dentro da empresa e queremos que também os nossos clientes pratiquem. Isso é importante. Hoje no Brasil nós temos um grande déficit dentro das empresas, uma perca muito grande de empresas, porque acontece muitas vezes do cliente montar um negócio, mas não ter todas as ferramentas, não ter todos os conhecimentos necessários para poder fazer com que o seu negócio ande. E aí a gente encara esse cenário, um esforço gigantesco, aonde falta-se conhecimento. Onde você entende como ferramenta, eu entendo como conhecimento. Então aqui tem até um exemplo de 2 nadadores, um dá uma abraçada, o outro precisa dar 3, 4 abraçadas para conseguir ter o mesmo resultado. Então nós vamos trabalhar aqui com informações para diminuir o esforço de vocês e melhorar o conhecimento. Bom, teve uma pessoa aqui que falou que estava com eco, mas acho que era por causa do meu celular que estava conectado. Eu já desconectei, tá? Depois vocês me falam se o eco continua. E eu não consegui tirar o som do celular, realmente ele não permite. Mas vamos lá. Pessoal, eu acho que aqui a palestra, né, a conversa que nós vamos ter, vai ser mais voltada para quem vende produtos. Se você trabalha com serviços, pode ficar, você vai ouvir, tem algumas coisas, de repente, serviço você trabalha, mas você também lida com alguns produtos, mas principalmente produtos. Eu encaro o produto de uma forma muito particular mesmo dentro da gestão, tá? E obrigado, tá, por ter falado aqui para o eco. Porque eu trabalho de uma forma muito particular com o produto. Porque eu acredito que se hoje você tem um negócio, você tem uma empresa, tudo gira no produto versus cliente. Obviamente o cliente ele vai comandar os seus resultados, mas o produto também. São duas variáveis, né, que você tem que ter o maior zelo possível. Nós não vamos falar de marketing hoje, podemos falar em outra aula, digitar um pouco sobre IPC, sobre cliente ideal, sobre campanhas, né? Mas vamos falar sobre produtos. E a minha visão de produtos dentro da sua empresa, se você tem aí um supermercado, né? Se você tem talvez um segmento ligado a autopeças ou outros segmentos, é como se fosse a bolsa de valores. Você tem R$15 mil para investir, você poderia investir na bolsa de valores, em ações. Né? Vou investir em determinadas ações na Petrobras, vou investir
no agronegócios, não importa. Você poderia estar investindo esse dinheiro em outros locais, mas você preferiu investir diretamente no seu produto, na sua loja, na sua organização ali, de atender aquele cliente. Você cria um bem comum para a sociedade da qual você faz parte. Nós vemos assim na atual, nós temos uma utilidade pública dentro da economia, porque nós fornecemos ferramentas que ajudam a gerenciar melhor as empresas. E quem gera economia são as empresas. É principalmente o pequeno e médio, né? Pequeno e micro empreendedor, que somos nós aqui, que representamos a maior massa na contratação, na economia, que se gira realmente ali, dando emprego, gerando, né, oportunidades para dentro da empresa. E aí, quando a gente vai para pensar em produtos, nós temos que pensar que cada produto que você escolhe dentro da sua empresa é uma aposta que você está fazendo. Agora, essa aposta, ela não pode ser simplesmente empírica. Eu tive vontade de comprar. O fornecedor veio aqui e falou que o meu cliente vai comprar simplesmente. E eu coloco o produto, compro, coloco produto, compro, coloco produto e nunca olho para alguns campos, algumas informações que vão me dizer se aquela aposta que eu estou fazendo ela é válida. E isso, às vezes, só vai ser refletido quando a gente chega no final do mês ou durante o período dos pagamentos e sente ali o caixa um pouco fraco, ou percebe que aqueles investimentos, né, há 2 anos atrás, eu queria montar uma segunda loja, eu tinha uma pretensão de ter um resultado e tal, isso não está vindo, não está chegando. Né? Ou quando se monta a empresa, está vendo que aquele capital de giro, aquele valor investido ali está indo embora e não tá sabendo para onde está indo. E aí, para qualquer segmento, né, no varejo geral, já que estamos falando de produtos, é importante você entender que as primeiras coisas que fazem a gente mudar de atitudes são perguntas fáceis. São perguntas fáceis que nós fazemos para nós mesmos, que fazemos para as pessoas de maior confiança, para quem está engajado dentro do nosso projeto. E eu vou começar com uma pergunta bem fácil aqui para vocês. E essa pergunta é: qual o principal objetivo de sua empresa? Não precisa responder para mim aqui pelo chat, não. Mas responde para você qual o principal objetivo da sua empresa. Tá? Eu acho que caiu aqui compartilhamento. Ficou mudo. Tá? Eu só acho que teve uma certa queda aqui da internet e voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Minha internet provavelmente caiu e voltou. Vocês estão me ouvindo? Podem só confirmar aqui no chat, por gentileza? Estão me ouvindo? Ok, beleza, gente, voltou. Então tá bom, vou dar continuidade aqui. Perdão aí pelo atraso. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, para a gente poder pensar aqui sobre as nossas empresas, vocês têm que começar com perguntas fáceis, só repetindo algo que eu já falei anteriormente. Qual o principal objetivo da sua empresa? O que a sua empresa tem como essência em busca? O que você precisa alcançar na sua empresa? Bom, toda empresa precisa alcançar o lucro. E o lucro ele é muito fácil em representar em fórmula. Vocês podem observar, olha a fórmula dele. Lucro é igual faturamento menos custo. Olha que fórmula simples. Quem lembra das aulas de física, né? A gente tinha que estudar fórmulas de aceleração, de velocidade, de força, um monte de fórmula, né? Antes do professor entregar a prova, a gente já botava lá na mesinha, né, as fórmulas para poder não esquecer ou colar, né, na hora. Eu tentava fazer vários nomes, mas lucro não. Lucro é muito fácil. Lucro é o que sobra de tudo aquilo que foi vendido. Não é verdade? Agora você tem que entender o seguinte: nem tudo que parece óbvio é tão óbvio. Eu vou falar isso da seguinte forma. Vamos olhar para o faturamento.
E aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que vocês entendem como faturamento? Se sua empresa vender a prazo, você vendeu 100 mil reais. Desses 100 mil, 15 mil foram no cartão e no boleto. Então você só vai receber mês que vem. Ou às vezes até mais, um pouquinho do que mês que vem. Isso é faturamento? Bom, faturamento é o total de vendas realizadas da empresa em um determinado período. Então não importa se você vai receber, se você não vai receber, você tem que encarar como faturamento. Isso é um termo lógico, que muitas vezes a gente não utiliza e acredita que faturamento é só aquilo que cai no caixa. O que cai no caixa, nós vamos trabalhar como fluxo de caixa. Nós não vamos falar de financeiro hoje, mas para eu poder explicar as 3 ferramentas que estão a vir, vocês têm que entender esses conceitos. De lucro é igual faturamento menos custos, e que faturamento é tudo aquilo que vocês faturam. Beleza? Independente se cai na conta ou não. E custo, gente. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante, fui muito mais adiante. Custo. O que vocês encaram como custo? O custo é um desafio ainda maior. Para o pequeno empresário, então, ele não tem uma contabilidade interna. Alguém aqui tem uma contabilidade dentro da empresa? Bom, se tem alguém aqui, é exceção da exceção. Porque grande parte das empresas fazem o quê? Terceirizam. E mesmo que o contador tivesse essa função de fazer o levantamento de todos os custos da sua empresa, para comparar com o faturamento, dizer para você se você teve lucro, prejuízo, ou apontar aonde estão os problemas, ele não tem todas as informações que passam por dentro da sua empresa. Nem você, às vezes, tem. Você vai lá, paga uma conta, não anota lugar em nenhum. Não fecha um caixa, não faz um movimento sobre isso. E aí a gente acaba entendendo o seguinte, que às vezes a gente não sabe nem o que é custo. Da mesma forma que nós falamos que o faturamento ele não incide naquilo que de fato eu recebi naquele mês, mas sim naquilo que eu vendi, custa também aquilo que aconteceu naquele mês. Eu vou dar um outro exemplo para vocês de custo. Folha de pagamento na área de 13º. Você paga muitas vezes no final do ano, mas não entende que aquele custo está sendo em janeiro, fevereiro, março, abril, e por isso ele teria que estar sendo dosado também para a gente poder chegar até a conta do lucro. Então, custo não é simplesmente aquilo que eu pago, mas aquilo que, quando acontece, ele existe. Vou dar um exemplo que muitas pessoas confundem. Apesar que a gente pode fazer de 2 formas, mas eu vou dar um exemplo. CMV, não está escrito aqui, CMV. Tá? C de custo, M de mercadoria e V de vaca. Tá? Nada a ver, né? De vendido, né? Na verdade, CMV é aqui, custo da mercadoria vendida. Então, significa que quando você compra um produto, você pagou por aquele produto. Eu vim agora e paguei. Eu dei R$1.000 no produto. Aquele produto, aqueles R$1.000 não foram custos naquele momento. O custo vai ser quando eu vender o produto, porque eu tenho que comprar um novo produto. Então, pode acontecer você pagar o produto e não ser custo, mas quando você vender, se transformar em custo, porque simplesmente uma troca patrimonial aconteceu quando você comprou o produto. Tá? Bom, a parte de finanças a gente vai conversar um pouco mais, mas aqui eu já estou adiantando alguns conceitos para vocês de custos fixos e custos variáveis. Então, o que é custo fixo? Não varia de acordo com a venda. O que é custo variável? Varia de acordo com a venda. O que não varia, o que não é diferente um do outro? A venda. Significa que tanto um quanto o outro estão condicionados à venda. Se você vende mais e paga a mais por isso, é um custo variável. Se você vende mais ou vende menos e não paga nenhuma diferença sobre isso, então é um custo fixo. Então vamos analisar uma loja de roupa. Uma loja de roupa, se a gente falar que é aluguel, ele é fixo ou variável? É fixo. Se eu falar contabilidade, é fixo. Se eu falar folha de pagamento, é fixo. Energia, é fixo. Telefone, é fixo. E os variados? Impostos, compra do produto, o próprio produto, comissão, embalagem, taxa de cartão de crédito.
Então, aqui eu posso me matar de vender, ou não vender nada. Tá com a loja sem entrar um cliente. Eu vou ter que pagar ou não vou ter que pagar? Vou. Agora, se eu não vender, ou vender menos ou vender mais, isso vai variar? Com certeza. Se eu vender menos, eu pago menos imposto. Se eu vender mais, eu pago mais imposto. Tá? Então, isso são os conceitos de custo fixo e custo variável. Bom, gente, eu costumo falar que vocês fazem, nós, né? Eu estou junto também de vocês, nós fazemos gestão de centavos. Gestão de centavos. Mas quando a gente faz gestão de centavos, não confunda o caixa com o estoque. O estoque é muito mais importante que o seu caixa. Não que o seu caixa não seja importante, mas é muito mais importante o estoque, os seus produtos, porque estão lá aqueles produtos que vocês investiram. A loja existe para ter aqueles produtos, para poder ter os clientes, para poderem entrar, para poder comprar e ter uma experiência com os seus produtos. Então, você tem vários apetrechos que estão no meio, mas você precisa visualizar isso de uma forma melhor. Tá? Então, vamos seguir. Para que nós tenhamos sucesso, vou apresentar essas 3 ferramentas aqui para vocês. Eu vou dar uma acelerada no que eu puder, porque eu não repassei essa aula. Então, eu não sei o tempo que ela leva e eu não vou expandir mais do que eu havia comentado com vocês. Tá? E vocês podem me solicitar qualquer tipo de contato posterior para a gente poder bater um papo, caso seja necessário. Então, custo zero, pessoal, que eu estou falando de custo zero aqui para vocês, são 3 assuntos, tá? Custo zero, curva BC e estoque mínimo. Esses 3 uma gestão bem definida dentro deles, vocês vão ter um resultado muito interessante. No custo zero mesmo, eu tive experiência com uma cliente que aumentou o seu lucro em R$10.000 por passar a controlar o custo zero. 10 mil, sem investir em novos produtos, sem contratar vendedor, sem montar uma nova loja, nada. Simplesmente porque ela estava fazendo errado. Isso aqui vocês reconhecem? É o cadastro de produto dentro do sistema do Integra. Então, eu destaquei aqui para vocês o valor de compra, o valor de custo médio, o custo zero, o markup e o lucro, que eu não vou explicar com muito detalhe ainda, e o valor de venda. Tá bom? Bom, eu quero que vocês visualizem o seguinte. O valor de compra é aquilo que você está negociando com o fornecedor. Então não tem imposto, não tem embalagem, não tem nada. Aquele valor puro que você negociou junto com o fornecedor. É isso que representa o valor de compra. Já o valor de custo, ele já está agregando valores que estão dentro da nota fiscal. Isso aqui é uma nota fiscal. Então você tem frete, você tem imposto, você tem descontos também, né? Estão dentro da nota. Então ele vai dar um valor mais agrupado de mais informações. E o valor de custo médio? O valor de custo médio é aquela conta que você tem dentro do estoque, aquilo que você está comprando de novo, se você trabalhar com reposição. Nem todo mundo tem custo médio, tá? Nem todo mundo tem custo médio. Vamos dar um exemplo aqui. Quem não tem custo médio muitas vezes é a loja de roupa. Por que a loja de roupa não tem custo médio? Porque ela repõe pouquíssimos produtos. Ela compra muito na moda. Então, como é que ela vai ter custo médio? Né? Vai não ter reposição. Mas se você é um material de construção, se você é uma autopeça, se você é um segmento que repõe produtos, né? Supermercados, você entende o que eu estou falando. Agora, e o custo zero? Você pode apurar custo zero em atacado e varejo. O que é a diferença de atacado e varejo? Acho que todo mundo sabe, né? Atacado é quando você tem um desconto quando vende uma quantidade maior, e varejo é um preço normal ali, normalmente o cliente compra em unidades, né? Essa é a diferença. Então, o sistema ele tem uma função atacarejo. Se você precisar fazer fórmulas de tabelas de atacarejo, você consegue. E o custo zero, que é onde nós estamos estudando, ele é o produto quando está na prateleira. Quando ele está na prateleira. Isso significa o que quando está na prateleira? Ele tem que outras despesas. Ele vai ter diversas outras despesas, como custos fixos e custos variáveis. Na verdade, até adiantei um pouco aqui que eu ia falar ali na frente. Então, é uma evolução. Sai do fornecedor, custo, valor de custo. Valor de compra está na nota. Então, repondo, custo médio. Chegou dentro da loja, custo zero. Então, aqui ele vai agrupar energia elétrica, folha de pagamento, contabilidade, o próprio sistema, todas as despesas você vai ter aqui. Mas ele tem uma fórmula. Primeiro nós temos, para poder saber o custo zero em reais, nós primeiro temos que saber o percentual do custo.
o percentual do custo. Aí você vai falar, mas como que eu vou saber antes de ter o valor? Né? Eu vou mostrar a fórmula para vocês, vou mostrar onde nós vamos extrair essa informação, e caso você não tenha isso configurado, não tem problema. Eu vou dar uma fórmula muito prática para você poder trabalhar. Então, o custo zero ele tem participação do custo fixo, o custo variável, mas como nós já estamos pensando na mercadoria, nós temos que descontar o próprio valor do custo de compra, tá? Aqui no custo de compra, tá bom? E ele vai ser dividido o quê? Pelo faturamento. E, além de tudo, nós vamos multiplicar por 100%, nós vamos descobrir o percentual, e também nós vamos entender que quando olhamos para dentro do produto, ele é rateado dentro do produto. Tá confuso, Fabiano? Vai estar mesmo. Vai estar mais fácil daqui a pouco, tá? É o seguinte, esse relatório que eu estou mostrando para vocês é um relatório que é passado por dentro do programa. Você consegue gerar esse relatório dentro do sistema, desde que você cadastre os planos de contas. E aí ele vai apurar a receita total, total de despesas, somando custos fixos com custos variáveis. Tá bom? Então, beleza. Gente, deixa eu ver se tem... Não, tá tudo ok aqui. Só tirar minha câmera, que o mais importante aqui é a tela. Então, vamos lá. Nós temos, então, 4 informações, né? Vou botar aqui 4 informações. E aí, nós temos a fórmula que eu havia falado para vocês. Qual o percentual do custo zero? Então, se nós somarmos todas essas despesas, só voltar aqui para vocês poderem olhar melhor, o que são essas despesas? Aluguel de imóvel, honorário contábil, prolabore, energia elétrica, água, telefone, material escolar, material de escritório, enfim, todas as despesas, somando aqui o que foi custo fixo, somando custo variável e descontando o custo que eu gastei com a mercadoria, que eu gastei com o que eu paguei de mercadoria, que está como fornecedor, tá? Então, o fornecedor, vocês podem observar, o CMV, fornecedor, eu vou descobrir que foram, e dividindo, né, pelo faturamento foi 54 mil, que o custo zero é 40%. Fabiano, mas me fale que raio de custo zero é esse? O custo zero, gente, é o que eu preciso investir dentro da loja para poder fazer meu produto vender. Para poder fazer meu produto vender. Meu produto, eu compro por um determinado valor, onde vem impostos, frete e tudo mais, meu valor de compra. Mas na hora que eu ponho dentro da prateleira, ele tem um custo final. Eu posso estar na nota fiscal um custo de R$10, mas a depender dos meus custos dentro da loja, ele pode ir para 15. Então existe um rateio dentro do programa que vai demonstrar para vocês o quanto que cada produto de vocês, de fato, estão custando. Isso é determinante. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Nós temos, então, dentro do programa, uma tela chamada Manutenção de Cadastro de Filiais. Fabiano, eu não tenho essa planilha do balancete, mas eu tenho o meu controle aqui, que eu sei o quanto que eu gasto com o fornecedor, eu sei o quanto que eu gasto de custos dentro da loja. Como que eu faço? Pega tudo que você gasta dentro da loja. Quanto você gasta dentro da loja? Aí eu gasto R$50 mil. Folha de pagamento, contador, telefone, caramba, 50 mil. Desses 50 mil, 20 mil é referente a produto. Vamos botar uma conta melhor aqui, para ficar mais fácil para fazer conta. 25 mil é referente a produto. Os outros 25 mil é com a loja. Qual é o seu percentual de custo zero? 50%. Porque 50% você gasta com o produto, os outros 50% é para poder fazer a loja girar. Então, 50%. Então, o sistema vai ter que entender que 50% disso vai ter que implicar no custo do produto. Então, por isso que aqui está mostrando, ó, tem um local manutenção de cadastro de filiais, no campo outros, que nós podemos lançar de uma vez só. Ó, 40% eu gastei com despesa, que foi a conta que nós achamos lá, tá bom? Então, beleza, vamos seguir. Voltamos então para aquela tela, né? A tela onde nós temos 1.100 de custo, custo zero aqui, ele já até calculou, mas vocês vão ver a conta aqui por baixo, tá bom? Valor de venda 3.900. Então nós temos o faturamento. O que é o faturamento do cadastro do produto? É o valor de venda.
O preço de venda é o nosso faturamento. Qual é o CMV? Qual é o custo do produto? É o 1.100. Esse aqui é o valor de custo, que é o 1.100, que é o valor que nós estamos trabalhando, que é quando vem com a nota fiscal. Valor de custo do produto. E o percentual do custo zero? Nós já tínhamos descoberto antes, que era 40%. Não é? Então, como que é a conta que o sistema faz? Isso aqui você não precisa fazer. O sistema já vai fazer para você. O que o sistema vai fazer depois que você botou esses 40%? Como que ele vai chegar nessa conta? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o custo zero, ou melhor, perdão, ele vai pegar o faturamento, tá? Aqui é para descobrir. Como que a gente descobre o custo zero? Como que descobre que chega nessa conta? Ele pega os 3.900, que é o valor de venda, que é o faturamento, multiplica isso pelos 40%, que é o percentual sobre o custo zero. Ele vai somar com o valor do custo. Então, primeiro descobre o quanto que nós estamos rateando aqui para poder pagar as despesas da loja, 40%, e somando aqui, então, com o valor realmente que nós investimos em mercadoria. Com isso, ele vai descobrir que 2.660 é exatamente o valor que nós temos de custo zero. Ah, Fabiano, mas beleza, isso aí parece ser meio óbvio, né? Agora que eu mostrei para vocês, parece. Mas que implicação isso vai ter no dia a dia de vocês? Eu vou mostrar a primeira implicação, que foi onde minha cliente conseguiu recuperar 10 mil reais. Ao momento que ela descobriu quanto que ela tinha de custo, ela entrou dentro dessa tela, foi aqui, ó, listagem de estoque, relatório de estoque, clicou em relatório de estoque, foi aqui em lucro e procurou descobrir quais são os produtos que ela estava vendendo com prejuízo. Quando ela fez isso, deu uma lista de todos os produtos que ela vendia abaixo do preço de custo zero. Se você vende alguma coisa abaixo do preço de custo zero, você está tendo prejuízo. E aí ela descobriu que ela vendia ração abaixo do preço. E aí parece coisa pouca, assim, porque eram centavos de um, centavo de outro, mas ela basicamente só vendia ração. E se ela só vendia ração e vendia com prejuízo, os produtos que davam lucro versus os produtos que estavam dando prejuízo, a loja dela estava dando prejuízo também. E aí foi quando ela descobriu o custo dela, qual era realmente o custo do produto, entendeu quais eram os produtos que estavam negativos e consertou. E aí, como ela vendia muita ração, e era pouca coisa que ela precisava acertar, mas o volume de venda versus o lucro que ela passou a ter, primeiro, foi uma adaptação pequena, os clientes nem reclamaram, e segundo, aquilo deu um movimento muito grande, chegando a um lucro de 10 mil reais. Tá? Não estamos falando de aumentar o faturamento. Eu até brinco com os clientes, é melhor aumentar as vendas ou aumentar o lucro? Sempre aumentar o lucro. Independente, às vezes você pode aumentar as vendas, mas ainda está tendo prejuízo. Ou até aumentando o seu prejuízo, que era o caso das ações dela. Tá? Então, olha um outro exemplo aqui que eu passei para vocês. Olha, mostrando que o valor do custo zero, até não marquei aqui o custo zero, mas o valor de venda está bem abaixo. Tá bom? E assim você tem um exemplo aqui, que é onde eu vou falar de lucro bem rapidamente para vocês. O lucro igual a zero, que é o quê? Quando eu tenho um lucro igual a zero, eu ganho alguma coisa? Não. Eu estou perdendo alguma coisa? Também não. Mas eu tenho uma visão do seguinte do sistema. Eu paguei na nota fiscal R$275, mas eu não posso vender esse produto por menos de R$459. Acho que é isso. Eu estou com a tela tão pequenininha que eu não estou vendo aqui no momento não, mas é 400 e um pouco. Então, para empatar, eu teria que vender por isso. Nem ganhar e nem perder. Então, olha a importância, né, de trabalhar com custo zero. Então, é uma ferramenta dentro da empresa para vocês lidarem. Tá? Então, para adiantar, gente, que está faltando pouco tempo para a gente acabar aqui nossa aula, custo zero, acho que ficou legal aí para poder apresentar para vocês, temos a curva BC. A curva BC é o seguinte, não é alfabeto não, tá? Curva BC do alfabeto, que eu fui procurar uma imagem, só lembrar de alfabeto, né? Eu tenho uma filha que está se alfabetizando, então ficava mais interessante ainda, quanto mais eu procurava. Então você tem uma lista de vendas aqui, ó, relatório. Opa, gente, eu botei errado aqui, tá? Ó, é relatório de vendas, mas é relatório
de curva BC. É esse aqui, ó, tá? Não é relatório de margem de contribuição, é relatório de curva BC, onde o mouse está passando assim, tá bom? Aí ele vai abrir esse relatório aqui, tem algumas filtragens aqui que a gente pode fazer. Eu fiz uma filtragem aqui só por uma ordem de quantidade, queria analisar a quantidade. E aí ele gera essa informação aqui, ó, esse relatório, esse bonito relatório aqui. Ele tem os produtos, os códigos dos produtos, o tipo de unidade do produto, e aí ele traz algumas colunas. Essa coluna está mesclada com essa. Por quê? Ela está entendendo o quê? Que é o valor, uma análise de valor de venda e o índice que corresponde. Vamos explicar aqui pela quantidade. É a quantidade e o índice. Esse índice aqui, pela análise, que é a análise de... Opa, voltar aqui. Que é a análise de quantidade, vocês podem reparar o seguinte, olha, ele vem a ordem dos produtos mais vendidos em quantidade, tá? Como eu não analisei em valor de venda, não veio o índice pelo valor de venda, veio pela quantidade. Eu tenho tanto pela quantidade, valor de venda e pedido, tá bom? Esses três para poder fazer a análise. Aí traz outras informações também. Quanto que eu tenho de CMV, valor de custo, valor médio de venda, o CMV médio, né? A data de última saída do produto, a data de entrada, saldo, né? Tem várias análises também. Mas o mais importante é o seguinte, é você entender que a curva BC é isso aqui, ó. Ele já está até um pouco mais evoluída. A, B, C e D, né? Tem o D também. Mas normalmente os clientes usam o A, o B e o C. Quando eu ponho 75% no A, 20% no B e 5% no C, eu estou dizendo ao programa que eu quero que ele crie uma ordem para poder mostrar na quantidade daquele relatório quais que representam 75%. Se somar eles, eles vão ser 75% de todos os produtos que eu vendi. Depois, por ordem, os 20%, assim por ordem, 5%. E aí, é isso que ele analisou, que 14 produtos são A. São produtos top. Ele vai até me dar aqui uma visão, no final, né? Que é a visão do histórico. Tem 14 produtos na quantidade que de 792 produtos que eu tenho dentro do meu cadastro de produtos, 14 representaram 75% de tudo que eu vendi. É praticamente 16,67% do que representa de todos os produtos que eu tenho, esses 14. Isso, sozinho, eles em quantidade foram 75%. 29 produtos foram 20% de tudo que eu vendi. 41 foram 5%. Isso serve, vocês vão ver, serve para várias coisas. Mas um detalhe aqui importante, quem já ouviu falar do Teorema de Pareto você vai ter, através de um relatório desse, 80% de resultado com 20% de esforço. Porque vai ser mais fácil olhar para esses 14 produtos do que quando o vendedor chegar lá e falar assim, vendedor do fornecedor, né? Bora comprar que eu tô com uma promoção incrível aqui. Você vai ficar com um produto bom para poder vender. Mas você vai olhar, você não olhou aqui para poder saber se esse produto é um produto bom realmente para ser comprado e vendido. Não significa que esses 41 produtos não tem que ter. Porque se você também não tiver produto para poder vender, você deixa de vender, e segundo, existem produtos que agregam vendas de outros produtos, né? E a loja também não pode ficar totalmente vazia. Se você trabalha com uma gama grande de produtos, é fácil. Não, perdão, é difícil fazer análise sem usar esse relatório. Se você faz, eu tenho 5, 10, 15 produtos, é mais fácil fazer análise. Mas grande parte do comércio não tem tão poucos produtos, né? Então precisa de fazer essa análise. E aí você tem como incentivo, né? Para poder melhorar suas compras. Então vai te dar melhoras na compra. Estoque mínimo também, para poder organizar seu estoque mínimo. Pedidos de compra, então na hora de fazer a compra, o follow-up. Na verdade, basicamente vai melhorar muito as suas compras, tá bom? A decisão de compras e às vezes também ver um produto que pode ser até uma má estratégia de marketing que ele não está vendendo tanto quanto ele poderia vender. E você achando que está focando em vender, tá? Então vamos lá, gente. Só para poder voltar, eu botei aqui que nós temos mais quebras, mais ordens, tá? Que podem ser dimensionadas. Por fim, última ferramenta dentro do programa atual é o estoque mínimo. Eu sou suspeito de falar, eu amo muito essa ferramenta no sistema.
Vamos entender o que é estoque mínimo. Imagina um mercadinho que vende 10 sacos de feijão por dia. E o fornecedor leva 3 dias para entregar um novo pedido. Tá? A venda diária do saquinho é de 10 sacos, tá? De feijão. O tempo de reposição, 3 dias. Para a gente poder calcular o estoque mínimo, é o seguinte. São 10 sacos por dia vezes 3. Então, ele está dizendo que são 30 sacos. Então, assim, o estoque mínimo, ele é a quantidade ideal não, a quantidade mínima que nós temos que ter de determinados produtos dentro do estoque. No caso aqui do mercadinho, para o feijão, são 30 sacos. Se ele atingir essa quantidade, ele tem que fazer o quê? Um novo pedido. Então, é o alarme para poder fazer um novo pedido. Então, eu falei de 2 estratégias para vocês. Estou falando de estoque mínimo, estou falando de converter, para poder vocês melhorarem a compra interna da empresa de vocês. Isso gera lucro? Com certeza, né? Perfeito, Fabiano, mas que ferramenta o sistema me oferece? Primeiro, vocês podem observar que dentro do cadastro de produtos existe já o controle de estoque mínimo. Aqui você pode pôr o tempo que o seu fornecedor leva para poder repor esse produto. Mas você pode falar assim, mas Fabiano, isso pode ser muito variável. O cara pode falar que é 10 dias agora, mas pode ser que no outro período ele está levando um mês. E aí eu tenho que tratar com o mês. Vou ter que alterar isso para todo mundo. E outra coisa, eu posso estar comprando diferentes fornecedores. Um demora 10, outro demora 30, outro demora 15. Né? E o outro é o estoque mínimo aqui mesmo, onde a quantidade, né, que você pode vir aqui e botar na mão. Mas beleza. Beleza, então para poder resolver isso, nós temos outros campos também para serem trabalhados, tá? Lembrando o seguinte, se você põe um tempo de reposição, não tem aquele encerramento de estoque, de mês, né, de caixa, de estoque, o sistema, ele já traz aqui para você um campo que muitas vezes você não olha, mas tem o cálculo de estoque mínimo. Ele pode fazer desde que você ponha a reposição, ele pode calcular para você o estoque mínimo. Ah, eu quero descontar o domingo e feriados que eu não trabalho. E aí, com isso, ele vai entender qual é a venda média que vocês trabalham, tá bom? Então, vamos lá, gente. Quando eu falei com vocês sobre a variação, às vezes, de tempo de reposição, como consertar isso? Dentro do sistema tem uma tela também chamada Formação de Pedido de Compra. Nela, vocês vão encontrar a parte relacionada a estoque mínimo. Então, você consegue botar também, fazer a filtragem e falar assim, eu quero que você calcule meu estoque mínimo com base em um X tempo de reposição. Então, você pode, na hora de fazer a análise, dizer qual é o tempo de reposição daquele fornecedor. Então, não fica uma coisa fixa no produto, fica uma coisa variável no momento que você determina que você quer analisar qual é o estoque mínimo naquele momento. Quais são os produtos que atingiram o estoque mínimo nesse momento? Não é? E dali você poder fazer a sua organização de compra. Bom, essa tela aqui ela vai um pouquinho além, tá? Que aí ela explica até um pouco do controle do estoque mínimo. Tá vendo? Aqui, como não tem muita movimentação, ela só mostrou o seguinte, é uma base de teste, acabou que eu não botei uma base com um pouco de movimentação, mas ele mostrou que o estoque de excesso foram 15, excedendo, acho que é R$100 e poucos, né? Eu tive um contato com um cliente recente, que a gente chegou ao cálculo de algumas mercadorias que estavam dando R$1.300, R$4.000, assim, varia, depende, né? Do que você tem de excesso. Quando você não trabalha com estoque mínimo, você pode estar comprando muito mais produto que você precisa. E aí, quando você empata o dinheiro numa coisa que você não tem tanto giro de vender, alinhando com o curva BC, alinhando com o que você tem de média de venda, tempo de reposição, que você tem ali de custos também, você acaba deixando de investir em produtos melhores. Aí isso também vira uma perda no seu lucro. Porque o seu lucro poderia ser maior desde o momento que você estivesse controlando a quantidade que você compra. Se você comprar mais do que você precisa, você está empatando dinheiro. Se você está empatando dinheiro, você está deixando de investir onde você poderia estar investindo mais. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então vamos lá. Por último, só para poder vocês entenderem, aonde vocês enxergam esse estoque mínimo, tá? Então aqui eu mostrei para vocês aonde gerar o estoque mínimo, cadastrar e tudo mais. Mas aonde eu enxergo? Eu tenho um relatório
listagem de estoque, relatório de estoque mínimo. Vocês podem estar vendo por aí, tá bom? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vocês podem também enxergar o estoque mínimo então, no relatório, né, que foi feito. Vai estar aqui, ó, a relação dos produtos no estoque mínimo. E se você contratar o Integra Controle, ou se tiver o Integra Controle, que é um aplicativo tanto Android quanto iOS, você consegue ver o estoque mínimo também na aba de produtos. Aí você tem a relação de todos os produtos que encaixaram no estoque mínimo. E eu não mostrei aqui, mas no ato da venda também. Tem como configurar o sistema para na hora que estiver vendendo, ele apresentar um estoque mínimo. Entendeu? E naquela tela que eu tinha mostrado ali, que é a formação de pedido de compra. Olha a quantidade de funcionalidades que nós temos voltados aí, pensando, né, que se a gente fizer uma boa gestão dessas informações, nós vamos ter excelentes controles de gestão. Então, revisando com vocês, nós temos desde o momento ali que a gente trabalha, né, com a parte de custos, controlando o custo do produto, como também a parte relacionada a entender o giro do produto pela curva EC, que é uma ferramenta fantástica, e o estoque mínimo. Entenderam? Gente, até deu uma acelerada mesmo aqui para poder cumprir com o prazo. Eu espero que vocês tenham ouvido bem. Espero que o assunto tenha sido um assunto de interesse de cada um de vocês aqui também. Me coloco à disposição de vocês também para tirar dúvidas, caso precisem, podem me procurar. Cada um aqui eu tenho certeza que é muito bem atendido pelos consultores que possuem. Então eu posso estar assim, orientando, né, os consultores, caso precise explicar uma das coisas que eu tenha feito. O que eu fiz aqui está gravado, eu vou subir para o YouTube também, para que vocês possam ter acesso. Eu repito para vocês, eu não sou professor, eu não sou palestrante, sou meramente um vendedor. Peço desculpas, eu moro praticamente num sítio, tem um cachorro, não para de latir aqui do lado, junto com seus cachorretes, né? Que é a dupla aí que latiu até não poder mais. Tem a galinha, tem galo, tem um monte de coisa aqui que também está envolvido. A minha especialidade mesmo aqui, hoje, está em novos produtos. Então, assim, eu acho que para vocês é uma evolução depois que vocês podem evoluir junto com a gente, que é ver sobre conciliação de cartão de crédito, sobre TEF, sobre disparo de WhatsApp, sobre servidor em nuvem também. Fabiano, eu estou precisando acessar o sistema de vários lugares diferentes. Gasto uma fortuna com o computador, gasto uma fortuna com serviços de TI, para poder botar o Windows tal. A gente tem esse serviço também. Então, é para poder mostrar para vocês dentro da Atual que nós vamos muito além simplesmente de sistemas. Por isso que a gente não é mais Atual Sistemas, são Atual Soluções Empresariais. O que você precisa hoje? Eu preciso integrar meu e-commerce, preciso criar um e-commerce. Pode me procurar que eu vou ter a solução para vocês, tá bom? Então é isso, está dando o nosso tempo. Não vou abrir as perguntas, porque hoje eu não me atentei, mas eu tenho aquele exame de polissonografia, né? Exame de sono, vou ter que botar uma roupa, vir aqui para casa, eu tenho que começar a me organizar para isso também. Mas assim, mesmo não ouvindo vocês hoje, vão ter novas aulas, eu devo repetir essa aula de novo. Quem quiser de novo estar presente, quando eu repetir eu vou fazer ela com mais tempo também, para que vocês possam tirar dúvidas, tá bom? Tenham um ótimo finalzinho de dia, né? Fiquem com Deus e muito obrigado novamente.